Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E bora pra mais uma? Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 21 de outubro de 2024, tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Espero que tenha descansado, tenha relaxado bastante no final de semana, até porque essa semana promete, no final dela teremos eleições, segundo turno, em diversas cidades, em diversas capitais pelo país. É claro que não abrange o país inteiro, mas tem muita gente que tá nos acompanhando que com certeza tá com muita aflição, tá muita expectativa com o que vai acontecer no próximo domingo. Sem dúvida, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai debater com exaustão aqui no Bem Viver. Mas deixa eu me apresentar antes de tudo isso. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, se reúne com direção do MST e afirma que a luta por terra faz parte de um processo que educa o Brasil. Uma entrevista com Tereza Campelo, diretora do BNDES. Ela afirma que o maior desafio do banco é lutar contra uma elite que quer o Brasil pequeno. O Ministério da Agricultura assume demandas do agronegócio e pressiona a pasta da Fazenda para afrouxar restrições a crédito para desmatadores. Moradores do Grajaú, na zona sul de São Paulo, reclamam de longas filas para consulta e exames. Cidade do Rio ganha novo espaço de cozinha solidária. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E a gente abre o Bem Viver destacando a visita da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, com a direção do MST. Ela esteve na semana passada na Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica em Guararema, aqui no estado de São Paulo, a poucas horas da capital. O encontro abriu o diálogo para algumas questões importantes para a atuação da pasta. Entre elas, a violência contra defensores de direitos humanos no campo e a necessidade de avançar nas políticas da reforma agrária. A gente vai saber mais detalhes na reportagem de como foi esse encontro. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, se reuniu com a direção nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O encontro foi realizado na última quinta-feira na ENF, a Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, no interior de São Paulo, e tratou, entre outros temas, da violência contra os defensores de direitos humanos no campo e da necessidade do avanço das políticas de reforma agrária. Ao Brasil de Fato, Evaristo ressaltou a importância do diálogo com o MST. E num momento importante, estamos assumindo o Ministério dos Direitos Humanos e dialogar com o MST é importante, porque é um movimento que está fazendo 40 anos, né? E que tem uma pauta muito importante no nosso país, que é a luta pelo direito à terra, né? Pelo direito à terra, a gente fala que é pelo direito à moradia, mas também por uma concepção do uso social da terra. E pensar isso é pensar direitos humanos. Uma das coisas que eu disse no meu discurso de posse é que a gente precisa aproximar o debate dos direitos humanos da vida, do cotidiano das pessoas. A luta pelo direito à terra também tem educado o Brasil como produzir alimentos orgânicos, como fazer isso de uma maneira, né, que não é para exaurir a terra, mas é para a gente conseguir continuando ter terra nesse nosso país por muitos anos. A agenda entre a ministra e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocorreu horas depois que no Paraná, indígenas Avá-Guarani foram alvo de ataques de fazendeiros e menos de uma semana após o assassinato de 2 trabalhadores sem terra pela Polícia Civil do Pará. A ministra ressaltou que o tema da violência no campo tem destaque na sua agenda. Desde que eu entrei no Ministério, alguns casos graves de violência no campo, e o nosso diálogo aqui também tratou dessas questões, que mecanismos nós podemos utilizar e aprofundar para que a gente possa efetivamente garantir direitos e produzir, fazer com que as pessoas possam viver no campo com tranquilidade, sem ameaça às suas vidas. Então, acho que essa é uma questão para mim muito importante e que a gente tratou aqui. Que, é claro, passa por resolver uma série desses conflitos e é claro que a gente precisa avançar
do ponto de vista da democratização do acesso à terra. A ministra Macaé Evaristo destacou o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas, que atualmente atende mais de 1.200 pessoas em todos os estados do Brasil. Educadora de Minas Gerais, Evaristo tomou posse no fim de setembro, após a exoneração de Silvio Almeida. Ao chegar na Escola Nacional Florestan Fernandes, ela participou de um plantio de um IP e conversou, em reunião fechada, com alguns dirigentes do MST. Dali, partiu para o plenário, onde participou de um encontro com a direção nacional do movimento. Foi quando falou sobre os desafios da pasta, como a defesa da democracia e o combate ao racismo, além da violência no campo. Ayala Ferreira, da direção do movimento, explicou que o encontro com a ministra faz parte do reconhecimento do MST do papel que ela pode exercer neste atual momento do governo Lula à frente do Ministério dos Direitos Humanos. E envolvê-la no que nós chamamos de pautas que são importantes o Ministério dos Direitos Humanos assumir. Por exemplo, o tema da defesa, dos defensores e defensoras, de direitos humanos, ambientais, que tem, vivendo um contexto aí de muitas ameaças, então da defesa, do cuidado com a vida das pessoas que estão hoje sob ameaça, o tema da criminalização, que tem sido um tema muito recorrente, sobretudo por essa bancada ruralista vinculada à extrema-direita que tenta criminalizar quem faz luta pela terra, pela reforma agrária. Então, como se posicionar? E nesse tema mesmo de que um país como o nosso, de dimensões continentais, de uma realidade de extrema concentração da terra e de profundas desigualdades sociais, é necessário debater uma política de reforma agrária, de democratização da terra. Então, ela tem que ser um compromisso de todos aqueles e aquelas que acreditam na efetivação dos direitos humanos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal em Guararema, São Paulo. Locução, Douglas Matos. Gente, vale demais a gente ouvir e se inspirar nas palavras da ministra Macaé Evaristo, até porque a experiência na terra, o conhecimento que vem do dia a dia no território é muito valioso para educar o país, como ela afirmou. As palavras, óbvio que também são importantes, mas o sentido da luta pela terra está enraizado em um saber bem mais amplo. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente compartilha um recado que vem aqui de toda a equipe do Brasil de Fato, do fundo do nosso coração, gente. A gente precisa da sua colaboração, da sua ajuda para continuar produzindo esses conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico e qualidade que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo, e você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim, você se ajunta com quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, é só ir em apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato, e o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, gente! E o Bem Viver tem a alegria e a honra de receber Tereza Campelo, ela que é diretora socioambiental do BNDES, já atuou como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, isso no período entre 2011 e 2016, na gestão da presidenta Dilma Rousseff. Tereza Campelo também é professora titular da Cátedra José de Castro e agora retorna à gestão federal por meio do BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, presidido por Aloysio Mercadante. Tereza Campelo, alegria imensa tê-la conosco. Obrigado pela disponibilidade para atender mais uma vez o Brasil de Fato e o Bem Viver. Parabéns aí pelo trabalho, Lucas, e é uma alegria e uma oportunidade estar aqui, não só para falar da agenda do governo federal na área de alimentação, aproveitando a semana que é inaugurada pelo Dia Mundial da Alimentação, mas nós estamos com muitas coisas acontecendo e eu acho que é uma oportunidade poder estar falando aí com os nossos ouvintes do Brasil de Fato. Maravilha, Tereza. Vamos abordar todos esses temas sem dúvida, mas para começar a nossa conversa, eu queria trazer um artigo que a senhora publicou recentemente na Folha de São Paulo com o título O BNDES voltou, transparente, eficiente, verde e inovador. Eu queria trazer esse texto para entender
por parte da senhora de qual tem sido o maior desafio nessa nova gestão do BNDES, que a senhora já está à frente desde o início do mandato, entendendo se o maior desafio é atuar de forma mais verde, lidando com a emergência climática cada vez mais imprevisível, cada vez mais presente nos nossos dias, ou talvez seja lidar com essa pressão, seja do setor de imprensa, ou até de setores bolsonaristas que até um tempo atrás falavam em uma suposta caixa preta do BNDES, fazendo ilações, acusações de que durante gestões anteriores o BNDES estava envolvido em casos de corrupção. Enfim, eu queria uma avaliação da senhora de como tem sido essa gestão e os maiores desafios frente a tantas adversidades. Bom, Lucas, eu acho que esses 1 ano e 10 meses, né, quase 11 meses, foi um período assim, excepcional para a nossa atuação no banco, porque não só a gente, isso que é o título, né, o BNDES voltou, mas nós resgatamos um papel histórico do banco, né, o BNDES. Eu acho que se a gente for pensar no que é o que existe de positivo, né, as grandes questões modernas do Brasil, esse Brasil que é pioneiro na área de biocombustíveis, que desenvolveu a Embraer, que desenvolveu a indústria de papel e celulose, que tem um setor industrial que por muito tempo foi muito pujante, teve toda uma diminuição e está voltando aí com toda a força. Quando a gente olha esses 70 anos de Brasil, é difícil imaginar uma área estratégica que o BNDES não tenha atuado. Então, assim, o BNDES está colado com a ideia desse Brasil moderno, desse Brasil que se desenvolveu, do esforço do país em se desenvolver, deixar de ser um país agrícola exportador, e ser um país desenvolvido, ser um país que garante geração de emprego e renda de qualidade para o seu povo. Então, esse imaginário desse Brasil que nós desejamos, ele está muito colado com a ideia do BNDES, e durante um período esses atores, né, ligados ao bolsonarismo, ligados à extrema-direita, mas principalmente ligados a uma ideia de que o Brasil tem que voltar a cumprir um papel de ser agrícola exportador, tentou acabar com o BNDES. Então, não só enforcou praticamente o banco, né, deixou o banco restrito num conjunto de atribuições, como lançou sobre o banco toda essa nuvem de dúvidas e questionamentos, chamando o BNDES de caixa preta. Bom, mesmo esses atores foram para dentro do banco, fizeram uma devassa nas contas do banco e encontraram o quê? Nada, né? E agora nós temos a alegria de comemorar, não só que eles não encontraram nada, mas que o BNDES, em todas as auditorias que tem passado, tem se saído super bem, e foi considerado a instituição mais transparente entre todas as instituições públicas no Brasil. Então, nós fechamos esse 1 ano e 11 meses, né, com essa responsabilidade de ser cada vez mais transparente, mas também sabendo que hoje a gente trabalha numa instituição não só transparente, como uma instituição com uma qualidade assim excepcional. Portanto, temos tudo para poder voltar a cumprir esse papel, né, não só de fomentar o desenvolvimento e, portanto, gerar um crédito de qualidade para esses setores, são setores estratégicos, setores inovadores, setores verdes, setores que nos ajudem a fazer a transição ecológica, mas também ajudando a pensar esse Brasil, né? O BNDES, ao longo da sua história, ele também foi um dos atores estratégicos para ajudar a construir o projeto de desenvolvimento, né? E, portanto, ser um formulador. E nós voltamos a cumprir esse papel, né? E, em especial, as áreas que eu venho atuando, né, que é a área de desenvolvimento, voltar o Brasil a não só pensar no desenvolvimento, mas ter esse desenvolvimento que é inclusivo e que é sustentável, né, organizando toda a agenda do banco. Então, tem sido um baita desafio, mas assim, você perguntou qual o maior desafio, né? Olha, o maior desafio é lutar contra uma parte da elite brasileira que quer que a gente seja pequeno. E isso, né, a gente tem que lutar todo dia, como diz o presidente Lula, mas eu acho que nós estamos vencendo.
Perfeito. Obrigado por essa primeira explicação, diretora. E agora quero falar justamente um pouco mais dessa sua área socioambiental dentro do banco e vinculado a esse combate à fome. Queria trazer um dos programas que a senhora tem investido, tem tocado, que é o Ecoforte, né? Que teve as inscrições finalizadas justamente no início desse mês e queria ouvir uma avaliação de como foi. A gente está falando de um programa que vai destinar 100 milhões de reais voltado justamente ao fortalecimento de rede de agroecologia, extrativismo, produção orgânica, beneficiando além de agricultores familiares, comunidades indígenas, ribeirinhos. O programa chegou a ser estendido o prazo. Acabou cumprindo o prazo, ou melhor dizendo, acabou cumprindo a cota. O dinheiro vai ser de fato destinado a todas as pessoas, vão conseguir atender toda a demanda que havia expectativa do banco? Eu vou aproveitar que a oportunidade aqui de falar com vocês e vou falar um pouquinho mais, porque nessa Semana da Alimentação, o governo federal, eu tive a oportunidade de estar na terça-feira, né, num evento com o presidente Lula, com os nossos ministros, né, resgatando um conjunto de ações e lançando 2 planos super importantes que eu queria aproveitar aqui para falar, para não falar só das coisas do BNDES, mas valorizar aqui a ação do presidente Lula, retomando a agenda de enfrentamento não só da fome, mas da má alimentação. Então, o governo federal lançou o Plano Nacional de Abastecimento e lançou o Plano Nacional de Agroecologia, né? E dentro dessa agenda, tanto de abastecimento quanto de agroecologia, estão algumas ações do BNDES, mas não só. E aí, Lucas, eu queria resgatar um pouco o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, né? E voltou durante o governo do presidente Bolsonaro, assim, muito rapidamente ao mapa da fome, né? Quando a gente saiu do mapa da fome em 2014, né, que foi um anúncio das Nações Unidas, eu tive a honra de receber em nome do governo brasileiro, não eu, né, receber, mas o Brasil receber, e eu fui destacada pela presidenta Dilma para receber esse reconhecimento da FAO e das Nações Unidas de que a luta do Brasil de enfrentamento à fome tinha sido vitoriosa. O que se dizia, né? Por que o Brasil saiu do mapa da fome? Por que o Brasil saiu do mapa da fome? Primeiro, porque enfrentou a agenda de renda. O povo passava fome, não porque não queria trabalhar, mas porque não tinha renda suficiente para se alimentar com a qualidade e com a quantidade necessária. Como que a gente aumentou a renda do povo? Todo mundo acha que é o Bolsa Família, mas não é. Primeiro, aumento do salário mínimo, que teve impactos variados no Brasil, né? Nas aposentadorias, mesmo quem não tem salário mínimo, carteira assinada, a referência do salário mínimo é uma referência. Então, o aumento do salário mínimo, a geração de empregos, o Bolsa Família, né? Lembrando que tudo isso foi resgatado agora pelo presidente Lula, né? O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. Nós estamos no menor patamar de desemprego da história do Brasil, né? Já igualamos 2013, quando a gente teve nessa mesma situação no governo da presidenta Dilma, né? E o Bolsa Família está de volta, ainda com um processo de construção importante, mas assim, os programas de renda voltaram, o programa de aquisição de alimentos voltou, o PNAE voltou, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que era outra agenda estratégica que a FAO destacava de por que saímos do mapa da fome com uma alimentação de qualidade nas escolas brasileiras, né? O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa espetacular, o fortalecimento da agricultura familiar, e nessa agenda de fortalecimento da agricultura familiar tinha um conjunto de elementos, dentre eles o próprio Ecoforte, do BNDES e da Fundação Banco do Brasil. Todas essas agendas foram retomadas, né? Eu acho que assim, em 1 ano e 11 meses, a gente pode dizer, nós conseguimos reconstruir tudo aquilo que eles destruíram. Tem muita coisa que tem que avançar ainda, né? Mas o PA está de volta, o PNAE está de volta. Tem que ser reconstruído ainda? Tem que melhorar a qualidade? Ainda tem. Mas toda essa agenda ela foi colocada em movimento e o Ecoforte é um deles, né? O Ecoforte é um programa de fortalecimento das redes de agroecologia, né? Não basta somente a gente pensar em arroz e feijão, né? Nós temos que pensar numa diversidade enorme e em produzir sem produtos agrotóxicos,
né? E essa agenda da agroecologia é uma agenda que tem que ser fortalecida, é típica da agricultura familiar brasileira, tem redes que sobreviveram e muita gente, logo que a gente assumiu, eu lembro do encontro que nós fizemos com as redes de agroecologia lá na Fiocruz, e todos esses atores diziam isso. Essas redes sobreviveram ao Bolsonaro e à pandemia exatamente porque o Ecoforte tinha dado essa sustentação para eles, né? Então, nós estamos retomando o Ecoforte, corrigindo aqui uma informação tua. A gente estava pronto para encerrar as inscrições, mas teve uma grande movimentação da sociedade civil, com carta, né, assinado por todas as redes de agroecologia, pedindo que a gente estendesse o prazo. Então, nós estendemos mais uma vez o prazo, né? Eu estava louca para a gente poder fazer o quê? Encerrar esse momento e lançar o Ecoforte 2, que é o que nós queremos fazer. Mas, a pedido aí da sociedade civil organizada, nós estendemos o prazo. Mas é uma das agendas que foi lançada, foi destacada essa semana pelo presidente Lula no lançamento do Plano Nacional de Abastecimento e o Plano Nacional de Agroecologia, né, o Planapo. Perfeito. Diretora, quero falar justamente sobre esse apoio à produção orgânica, agroecológica, que tem sido uma bandeira desde o início da sua gestão no Ministério e agora dando continuidade à frente do BNDES, mas queria trazer de certa forma, talvez uma contradição. Quero saber como que a senhora vê isso frente ao BNDES, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse montante de investimento, mais de 100 milhões, aí para ser confirmado via Ecoforte para tantas comunidades indígenas, ribeirinhas, ao mesmo tempo a gente também vê o BNDES muito parceiro, muito aberto a empréstimos, a conseguir apoio para Vale, setores do agronegócio, que a gente acompanha todas as críticas pela atuação socioambiental e até frente a todas essas mudanças climáticas como protagonistas nessa aceleração de todos esses defeitos. Eu queria ouvir a senhora se a senhora entende isso talvez como uma contradição, se é um elemento discutido dentro do BNDES, como que a senhora vê essa questão? Essa agenda, eu acho que ela não deveria ser tratada dentro do BNDES. Eu acho que ela é uma contradição do país, né? Porque assim, nós o fornecimento, né, e a oferta de crédito para o agronegócio não é um dinheiro do banco. Ele é um dinheiro do PRONAF, do Plano Agrícola e Pecuário do Brasil, né? Então, existe um montante de recursos de crédito que é ofertado, né, nessa política nacional tanto do PRONAF, que é para agricultura familiar, quanto do Plano Agrícola e Pecuário. Esse montante de recursos é ofertado pelo conjunto dos bancos, né? Pelos vários bancos públicos, né? O BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BNB, Basa, quanto é ofertado pela rede privada, mas é uma política nacional, né, de financiamento da agricultura brasileira, que é necessária, porque a agricultura é parte importante do PIB, nós não vamos fazer a transição, né, para uma agricultura de baixo carbono e para uma agricultura sustentável de uma vez, quer dizer, você corta o crédito, isso teria impacto dramático, não só na renda nacional, nas exportações, no nosso crédito, como na própria oferta de alimentos. Então, o que eu acho que essa semana apontou é o esforço do governo federal em dizer, quando lança o Planapo, né, nós queremos transitar gradualmente para a redução de uso de produtos químicos e de agrotóxicos. Então, o Planapo, acho que ele dá esse sinal. Então, não basta, esse dinheiro está disponível, não basta o BNDES dizer, eu não vou então ofertar esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai ser ofertado por outros bancos. Então, assim, isso não é uma decisão nossa, né? Agora, o Ecoforte o dinheiro do Ecoforte é um dinheiro do banco. Esse dinheiro que em outras instituições o povo chama de recursos concessionais, né? Que são recursos que, se fosse uma instituição privada, a gente chamaria de filantrópicos, né? Então, um pedaço do nosso lucro, que é um pedaço do recurso que o banco dispõe, seu recurso próprio, que está na nossa governabilidade, a gente podia estar doando para a cesta básica, podia estar fazendo XYZ. E a gente pegou um pedaço desse recurso e decidiu investir em agroecologia, né? Então, isso está na nossa governabilidade. Apostando no quê? Em que isso seja um elemento que ajude o Brasil a transitar para um desenho mais sustentável. No caso do nosso recorte de recursos
Plano Agrícola e Pecuário, que são recursos, né, do Pronaf e dos recursos disponíveis que o Brasil tem, nós temos um diferencial. Quer dizer, nós não vamos ofertar esses recursos para quem desmatou, né? Então, o BNDES foi pioneiro ao usar o MAP Biomas, que faz a identificação de áreas que foram desmatadas, legal ou ilegalmente, né? E ao identificar que houve desmatamento, né, ou por fogo, ou desmatamento físico sem fogo, a gente não oferta recursos, né, seja para o agronegócio, seja para a agricultura familiar, seja para quem seja. E isso acabou virando uma referência no Brasil, né, do esforço que o banco fez de dizer, não, nossos recursos não vão ser ofertados para quem não estiver contribuindo para a gente poder enfrentar o desmatamento. Isso gerou todo um frisson, né? Muita gente nos questionou, mas hoje, apesar das críticas que nós recebemos lá no começo, isso hoje está pacificado. Então, hoje a gente tem orgulho de poder dizer isso aqui, não só aqui no Brasil de fato, mas em qualquer outra rede de imprensa, de comunicação, e é reconhecido que isso foi um esforço de transição importante, que ao bloquear esses recursos, ficou explícito, primeiro, que existe uma parte de quem produz no Brasil que não está desmatando, tanto é que continua acessando nossos recursos, mas quem está desmatando não vai mais receber, né? Então entra naquela agenda do verde, da agenda de transição climática, que é super estratégica e importante. Perfeito. Diretora, para encaminhar nossas entrevistas ao final, quero voltar ao tema da fome. Tem algumas questões que a senhora já comentou, mas eu quero agora dar mais um pouco de profundidade e quero falar especialmente sobre os ultraprocessados. E se nessa retomada do rumo do Brasil, a saída do mapa da fome, te parece que talvez os ultraprocessados são o maior desafio, o maior inimigo nesse combate à fome no Brasil? São. Eu tenho isso é parte da pesquisa que eu fiz ao longo do meu período acadêmico, teve a ver com essa agenda, né? Hoje nós vivemos um tipo que a gente chama de má nutrição, a situação de fome, né? Ela é muito identificada com a pessoa não ter acesso a comida nenhuma, mas hoje o brasileiro tem acesso a um tipo de alimentação que é o não alimento, né? Um alimento que pode matar a dor da fome, mas que não o nutre, né? Então, uma criança que vive de biscoito recheado, que vive tomando suco de caixinha, essa criança está mal alimentada. Porque as pessoas acham que o ultraprocessado é um produto cheio de sal, né? Cheio de gordura saturada, e é verdade, cheio de sal, cheio de açúcar, cheio de gordura saturada, mas não é só isso. Ele também não tem nada que ajude a fazer essa nutrição. E o incrível, Lucas, é que o Brasil tem historicamente um tipo de alimentação que é a melhor alimentação que a gente poderia ter, que é o nosso arroz com feijão, com legumes, com verdura, com uma proteína, né? Então, com carne, com frango, com peixe, mas a base da alimentação não é a carne, o peixe, o frango, é o arroz, o feijão, que é super nutritivo, misturado, né? Que o povo fala, qual é a mistura, né? Que é misturado com legume. Então, esse arroz, feijão com a carninha moída, com quiabo, com a couve, né? Essa alimentação é uma alimentação super saudável e nos ajuda a resistir, porque se você perguntar para uma família, se você pudesse hoje comer uma comida bem gostosa, um arroz gostoso, um feijãozinho temperado, né? Uma carninha com uma vagem, cenoura, parará, ou você comer 5 dias na semana, 7 dias na semana, uma lasanha engordurada, feita pronta, não sei o que você escolheria? Eu tenho certeza que a grande maioria da população, se pudesse escolheria a nossa comida tradicional para comer no dia a dia, né? E ela não é difícil para ela, não tem acesso. Por quê? Primeiro, tem toda uma facilidade que a indústria vende de vender coisa pronta, mentindo, né? Dizendo que aquilo é nutritivo. Então, às vezes você vê um pacote e diz lá, contém vitaminas, contém tudo que você precisa para o seu dia a dia. Mentira, não contém. Aquele pacote cheio de gordura, cheio de sal, sem nutriente nenhum, com nutriente adicionado, não substitui essa comida. Então, hoje existe uma guerra, né, mercadológica
tentando convencer a população que é melhor comer porcaria do que comer comida de verdade, né? E eu acho que o grande desafio nosso é poder enfrentar essa discussão, e aí isso não se faz com uma única política, né? O PNAE vai nos ajudar a fazer isso, o Ecoforte vai nos ajudar a fazer, a Política Nacional de Abastecimento, quer dizer, por que a gente precisa de uma Política Nacional de Abastecimento? Exatamente para ter arroz barato, ter feijão barato, fazer com que isso chegue lá no morro, né, no caso de grandes cidades, que chegue na comunidade, que chegue na favela, que chegue nos bairros populares, que chegue na porta, né, da casa e na mesa do brasileiro. Então, eu acho que o destaque para a agenda de abastecimento e de oferta de alimentos saudáveis e baratos é o grande desafio do governo Lula para o próximo período, e eu acho que nós demos um passo importante essa semana. Maravilha. Essa é Tereza Campelo, diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ela que já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 e 2016. A gente está conversando com ela. E agora sim, diretora, para encerrar nossa conversa, no início a senhora comentou com muita alegria, né? Quando há 10 anos o Brasil saía do mapa da fome, e a senhora recebeu em nome do Brasil esse título da ONU, em nome da FAO. Quero saber se a senhora já está falando com o Wellington Dias, o atual, né, chefe da pasta do desenvolvimento social, você já está preparando ele, falando para ele escolher um terno bonito, porque daqui a pouco o Brasil vai estar saindo do mapa da... Ele já está preparado. Ontem ele está preparado. Falou, né, E o Brasil... da Semana Nacional da Alimentação, foi uma das coisas que ele falou, o Brasil está se preparando para receber o título de novo, né? Então, acho que o terno já está lá pronto, certo? Alguma previsão a gente pode falar, diretor? Aí eu acho que tem que perguntar para a FAO. Mas agora só para retomar essa questão justamente do ultraprocessados, talvez essa questão do ultraprocessados dê uma mascarada, uma falsa maquiada nessa saída do mapa da fome, ou aí são coisas que não se misturam? Não, os dados, né, e as informações levam também isso em consideração, né? O fato da população, porque assim, você está comendo ultraprocessado é uma coisa que não te alimenta, né, ou te alimenta de forma inadequada, junto com esse alimento vem um conjunto de outras substâncias que podem te causar problemas, né? Hoje a gente tem cada vez mais evidências científicas de que parte do que são as doenças crônicas não transmissíveis, né, e que é a causa de morte mais evidente, né, do ponto de vista da ciência, né, que é o câncer, que são as doenças cardiovasculares, né, que é diabetes, né, que é o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. A principal causa do aumento exponencial dessas doenças é a má alimentação. Então, assim, orientar a população a se alimentar melhor é um dos desafios. Eu não diria que vai maquiar, porque isso está considerado nas perguntas, né, que nos nossos inquéritos são feitas, né? Mas eu acho que para a gente, de fato, deixar de ter no mesmo corpo a fome e a obesidade, nós vamos ter que transitar para um tipo de alimentação mais saudável, né? Na mesma família, você pode ter uma pessoa desnutrida e uma pessoa obesa, né? E às vezes é a mesma pessoa, né? Ou no mesmo bairro, ou no mesmo território. Então, eu acho que esse é um desafio gigantesco do mundo todo, e eu acho que o Brasil tem mais condição do que qualquer outro país para enfrentar essa agenda, até porque a gente resiste, né, a alimentação do brasileiro, apesar de toda essa guerra de marketing da indústria de ultraprocessado, ele continua resistindo e optando, quando pode, por uma comida mais saudável. Então, eu acho que essa resistência que está no imaginário da população, que está na nossa agricultura familiar, que é super potente, que produz alimentos de qualidade, que faz um esforço enorme para garantir que esse alimento chegue na população, na base da população. E políticas públicas, né, resistentes, como é a Política Nacional de Saúde. Você pega um médico da saúde hoje, nós temos um guia, que é um guia da alimentação, Guia Brasileiro da Alimentação, que é um espetáculo e que é referência no mundo todo, e que diz o quê? Gente, prefiram alimentos
não processados, né? Alimentos produzidos pela agricultura familiar, prefira o seu arroz e feijão. Então, assim, eu acho que nós temos um conjunto de políticas públicas que nos ajudará a transitar e a resistir, e eu acho que nós temos essa cultura do povo brasileiro que certamente é o pavimento para que a gente possa transitar para uma situação melhor. Por essas e outras, viva a mandioca, viva a macaxeira. Tereza Campelo, muito obrigado pela sua atenção, sempre uma alegria conversar com a senhora, obrigado pela disponibilidade, em nome do BNDES, e ter disponibilizado o seu tempo para conversar mais uma vez com o Brasil de Fato. Obrigado você, Lucas, e bom trabalho para todos. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E bora compartilhar aquela notícia que nos enche de alegria, nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de rádios que retransmite o programa por todo o país, todos os dias. A gente aproveita para mandar aquele abraço especial para todo mundo que faz essa articulação com a gente. São quase 500 emissoras espalhadas pelo Brasil que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que quem sabe você não vai ser a rádio de número 500. Pois é, gente, se aí na sua cidade você toca uma rádio que seja educativa, pode ser comunitária, o que for, a gente pode estar enviando esse programa todos os dias. Se você for no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e clicar como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Ó, é de graça, tá? Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. A gente vai falar de um assunto agora que retoma uma parte da entrevista que a gente ouviu com a ex-ministra, atual diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo. Lembra que ela falou das ações do banco para cortar crédito para desmatadores? Pois é, se liga nessa notícia aqui, ó. A pasta da Agricultura do governo federal assumiu demandas do agronegócio que é afrouxar restrições a crédito para quem? Para os desmatadores. Só que essa demanda depende de um outro ministério que é o da Fazenda, né? O Ministério da Agricultura pediu uma espécie de ajuste em restrições à concessão de crédito rural à área sob embargo. É uma história complicada, por isso nosso repórter Douglas Matos tem todas as informações bem detalhadas pra gente. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, liderado por Carlos Fávaro, do PSD, pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, para alterar uma resolução do Conselho Monetário Nacional que impôs restrições de acesso ao crédito rural para desmatadores. A norma passou a vedar as operações de crédito a toda a extensão da propriedade rural que estiver sob embargo. Antes, essa restrição era aplicada apenas à área do imóvel onde foi identificado o crime ambiental. Ao Brasil de Fato, a pasta informou que o objetivo desses ajustes é alinhar a medida ao arcabouço legal vigente, sem comprometer a sustentabilidade ambiental ou o esforço das políticas públicas para conter o desmatamento. Para Cristiane Mazetti, da campanha de florestas do Greenpeace Brasil, o pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é injustificável diante das graves situações climáticas vividas pelo país durante todo o ano. É uma tentativa absurda quando a gente vem de um ano em que nós estamos vendo, a conta do clima chegando para todo mundo, afetando alguns de uma maneira mais severa do que outros. Mas foi no ano que a gente teve enchentes no sul, a gente teve seca extrema novamente no norte, incêndios em vários lugares do Brasil que, apesar de iniciar pela ação humana, tiveram a dimensão que tiveram, porque a gente está vivendo um ano muito seco. E nesse contexto ainda há quem esteja pautando por retrocessos, quem esteja atuando para defender criminosos ambientais. A ativista do Greenpeace explica que a própria legislação brasileira já possui mecanismos para suspender embargos ambientais desde que as irregularidades sejam corrigidas. O comércio crime ambiental não tem que acessar recursos do crédito rural
se a pessoa tem um embargo na sua propriedade em decorrência de um crime ambiental, em decorrência do desmatamento ilegal, ela deve procurar fazer a adequação, fazer a recuperação do dano e então obter o desembargo da área e poder acessar financiamento. O Ministério da Agricultura pede à Fazenda que as restrições impostas pela resolução do Conselho Monetário Nacional se limitem ao chamado polígono embargado e que a norma não seja aplicada aos proprietários que realizaram o TAC, o termo de ajustamento de conduta, para corrigir a irregularidade. A pasta também pede que a resolução não se aplique a áreas sobrepostas a florestas públicas não destinadas, ou seja, aquelas que não tiveram nenhum tipo de titulação, seja como imóvel privado, reserva indígena ou área de conservação. A representante do Greenpeace considera o pedido um retrocesso que pode beneficiar os grileiros de terras no Brasil. Então, eles querem afrouxar e, ao flexibilizar essa exceção, né, para imóveis que têm sobreposição com as florestas públicas não destinadas, eles podem estar facilitando o direcionamento de recursos do crédito rural, que conta, né, com recursos de orçamento público, que conta com taxas de juros subsidiadas pelo governo, enfim, eles podem estar facilitando esse fluxo de recursos para quem está grilando terra. O Brasil, de fato, apurou de onde vem a pressão. Em julho de 2024, a Comissão de Agricultura do Senado Federal aprovou um pedido de informações ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente sobre a Resolução 5.081/2023 do Conselho Monetário Nacional. Na ocasião, o senador bolsonarista Marcos Rogério, do PL, autor do requerimento, afirmou que a resolução incomoda o setor produtivo e que era preciso, portanto, destravar o financiamento dos produtores rurais do país, ignorando que se tratava de uma medida de combate ao desmatamento e aos incêndios criminosos. Já a AproSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, encampou uma campanha contra a resolução. Numa publicação do dia 27 de setembro deste ano, a entidade critica outra norma do governo federal, o Decreto 12.189, que estabeleceu multa de R$10 mil por hectare de áreas de vegetação nativa incendiadas e de R$5 mil por hectare em florestas cultivadas. O decreto também é alvo de articulação no Congresso de parlamentares que pretendem derrubá-lo, como já informou a reportagem do Brasil de Fato. Segundo o comunicado da AproSoja, a medida, somada à resolução do Conselho Monetário Nacional, que veda a concessão de crédito rural a propriedades sob embargo, provoca efeitos totalmente nefastos à economia local em diversas regiões produtivas. Ainda segundo a associação, na prática, as medidas são pouco preventivas e educativas. Para a integrante do Greenpeace, Cristiane Mazetti, tanto o decreto executivo quanto a resolução do Conselho Monetário Nacional são instrumentos fundamentais para desincentivar as práticas que causam danos à natureza, porque mexem no bolso de quem comete crimes ambientais. Tem duas maneiras de fazer isso, né? Aumentar a punição, fazer com que, de fato, as pessoas que cometem crimes ambientais sejam punidas e também limitar o acesso ao crédito rural, porque hoje ainda, né, o financiamento é muito importante para a agricultura brasileira, para a agropecuária brasileira. Ainda segundo a integrante do Greenpeace, essas medidas atendem ao objetivo do governo de zerar o desmatamento até 2030, além de estarem de acordo com os compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como o Acordo de Paris e com o Marco Global da Biodiversidade, que será tema da 10ª Conferência das Nações Unidas sobre o assunto, que ocorre entre os dias 21 de outubro a 1º de novembro deste ano em Cali, na Colômbia. A AproSoja acusa a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda de fazer uma atuação ideológica e ainda faz críticas ao Ministério do Meio Ambiente, afirmando que a pasta busca implementar uma legislação que só existe em sua cabeça, desprezando o papel do Legislativo, a Constituição Federal e a importância do setor agropecuário para a segurança alimentar da população e economia do país.
Na sexta-feira, dia 11, a AproSoja fez uma nova publicação em que comemora o pedido do Ministério da Agricultura sobre os ajustes na resolução do Conselho Monetário Nacional. Para Mazetti, do Greenpeace, a posição reflete certa ignorância de alguns poucos produtores brasileiros em relação aos impactos que a crise climática, agravada por incêndios e desmatamentos de florestas, tem sobre a produção agropecuária. Então, eles vão tomando fôlego para ir cada vez mais acabando com a legislação ambiental brasileira. Então, esse é o objetivo, né? Sem se dar conta de que a própria atividade produtiva é dependente do meio ambiente, é dependente das florestas, né? É dependente do regime de chuvas que acontece por conta das florestas. O Brasil, de fato, entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente sem retorno. O Ministério da Fazenda, por sua vez, afirmou que não vai se manifestar sobre o pedido do Ministério da Agricultura. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Enquanto isso, no Congresso, as disputas seguem acirradas. Olha só, 2 projetos de lei que buscam endurecer as penas para crimes ambientais tramitam na Câmara dos Deputados. Até aí beleza, né? Elas reaparecem no contexto da crise de queimadas pelo país, né? Um deles é o PL 10.457, de 2018, que o governo decidiu desengavetar. Ele trata do aumento de penas para crimes ambientais, tendo a autoria do senador Davi Alcolumbre, que é do União do Amapá. Já o outro projeto em questão é o PL 3.339, que é de 2024, do deputado Gervásio Maia, esse é do PSB da Paraíba. E na última quarta-feira, dia 16, foi aprovado um pedido de urgência para aprovação desse projeto. Ele quer aumentar a pena para incêndios florestais no Brasil. Lembrando que atualmente, além do pagamento de uma multa, são previstos de 2 a 4 anos de prisão. E a mudança seria para 3 a 6 anos além da multa. Mas acontece que enquanto esses 2 projetos seguem em tramitação, há uma série de iniciativas no contrário. São projetos no Congresso que visam reduzir o controle ambiental e flexibilizar as normas ambientais. Algo bem sintetizado por um ex-ministro aí da pasta também do meio ambiente que falava de passar a boiada. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Tem um assunto agora que se relaciona com saúde, mas no fundo a gente está falando de eleições, de disputa pela cidade. É que moradores e moradoras do Grajaú, um bairro famoso aqui na zona sul de São Paulo, reclamam de filas longas para fazer consultas e exames. A falta de médicos e especialistas e o longo tempo de espera na emergência estão entre as reclamações de pacientes da região. Vitorioso, no distrito do Grajaú, na zona sul de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, coleciona críticas relacionadas à situação da saúde nos bairros da região. Uma delas é feita por Suzete Vieira Boaventura, moradora do Grajaú. Consulta para marcar, às vezes você consegue até marcar com uma certa agilidade. Mas quando chega na hora dos exames, misericórdia. Eu já tive problemas até com a minha filha também, de ir para consulta e ela precisava de um ortopedista, não tem especialidade, ortopedia no caso. Há uma fila de espera gigantesca, você conseguir um neuro também é muito complicado. Diagnosticada com câncer em 2020, Suzete precisou utilizar a rede municipal de saúde em 2023. Foi quando se deparou com dificuldades para fazer um acompanhamento diferenciado. De acordo com a chamada Lei dos 60 dias, pacientes com câncer têm o direito de iniciar o tratamento no Sistema Único de Saúde em até 60 dias após o diagnóstico. O que passa na televisão não condiz com o que a gente vive, né? Foi diagnosticado 60 dias para ser atendido. Humberto Oliveira dos Santos, integrante do Movimento Popular de Saúde, também critica a morosidade das filas. Tem gente que leva 1 ano, 2, 3, nós já tivemos casos aqui, tem pessoas com 5 anos para ser mais exato. Tem casos aqui, por incrível que pareça, de pessoas relatarem que parentes vieram a óbito e não saiu o exame que foi solicitado pelaquela especialidade. Em setembro deste ano, mais de 353 mil pessoas estavam na fila para realizar exames na capital.
Outros 222.757 pacientes esperam para realizar cirurgias. Jorge Caiano, médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis, avalia que há falhas na articulação entre os serviços municipais e estaduais de saúde. O nosso sistema chamado de referência, né, a CROSS, essas coisas, exige uma articulação entre serviços municipais e serviços estaduais que também não está acontecendo. Por mais que o governador queira reeleger esse prefeito, o sistema não está funcionando de forma adequada. O balanço da ação da saúde nesses últimos anos é um balanço extremamente negativo, né? E não depende do esforço individual ou até coletivo dos profissionais de saúde, né? Eles estão sendo jogados no meio disso e a população sofre com isso também. E a gente vive uma situação de não SUS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos. É realmente o não SUS, né? Como relatou o médico Caiano. Até porque uma gestão municipal ou estadual inadequada pode emperrar o processo de direito à saúde nas localidades. Imagina ainda se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, a situação com certeza seria ainda pior. Ou seja, o caminho é cobrar das gestões municipais e estaduais que eles atuem à altura para fazer um SUS para realmente todo mundo. E o papo agora é sobre envelhecimento da população brasileira, que tem tudo a ver com saúde também, direito à cidade. Olha só. O Brasil e o mundo seguem atrasados na construção e na implementação de políticas públicas para a população idosa. Mas quando existem, essas ações são pautadas pela medicalização e pelo foco na doença. Essa é uma conclusão da especialista Dália Romero. Ela é pesquisadora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Dália Romero foi a convidada da entrevista mais recente do podcast Repórter SUS. Ela ressaltou que nem mesmo órgãos globais conseguem avançar nas metas estabelecidas para essa população. A gente vai saber mais detalhes agora no papo que a nossa repórter Nara Lacerda traz pra gente. A primeira questão que a gente sofre é da invisibilidade. Somos invisíveis ante as políticas públicas, somos invisíveis ante as prioridades da sociedade, somos invisíveis na academia, somos invisíveis até na Fiocruz, uma instituição tão dedicada à saúde. A gente geralmente é visto como um portador de doença e não como um sujeito político, um sujeito social. Então, o que é idealismo? É preconceito só? Não, não é. A gente não está preocupado com preconceito, a gente está preocupado com a discriminação. E se é uma discriminação, é uma forma de discriminação que pode chegar inclusive a ser crime. No Brasil, o problema deve se potencializar nos próximos anos com o envelhecimento acelerado na população. Atualmente, a média de idade de brasileiros e brasileiras é de 35 anos. Em 2070, ela deve chegar a 51 anos. Esse processo impõe desafios não só para a saúde pública. Dália Romero explica que esse movimento tem características específicas aqui no Brasil. Qual é a causa principal do envelhecimento populacional do Brasil? Não é o aumento da expectativa de vida. Não é que a gente está vivendo mais. É que as gerações jovens não querem ou não podem, não têm oportunidade de ter filhos. Segundo ela, esse cenário potencializa o peso da desigualdade estrutural na atenção e nas ações voltadas para a população idosa. Se esse é o grande determinante, e a gente fez essa diminuição da fecundidade com desigualdade social enorme, né? É difícil a gente pensar que vamos fazer um envelhecimento populacional saudável também. É difícil pensar isso. Na conversa com o podcast, a pesquisadora também fez um alerta sobre a medicalização excessiva. Ela alertou para o que chama de medicalização da vida sendo feita cada vez mais cedo entre as gerações. Dália também afirmou que o procedimento ignora capacidades e potencialidades do bem-estar para a população idosa. Que é a medicalização da vida. Os jovens de hoje em dia estão sendo medicalizados só por estar triste. Então, quem consome durante 10, 15, se há 5 anos de consumir medicamentos para depressivo, drogas psiquiátricas legalizadas, mas são drogas, ele pode, é uma sociedade de zumbi.
Então, pode chegar com incapacidade adquirida já. Incapacidade que gera que o SUS tem que fazer algo sobre isso. Não é possível. Algo pior para nós que somos pessoas idosas. Eu hoje vou para um médico, primeira vez que fui a uma consulta geriátrica, e na consulta geriátrica, a primeira consulta, o médico me pergunta isso. Você consegue dormir? Você está triste? Ele já estava querendo que eu pedisse um remédio, porque a maneira de controlar a nós, pessoas idosas, qualquer sentimento de medo, de solidão, é através de um medicamento. Então, a medicalização da vida, eu diria que está sendo... Tu sabes que se medicalizar também leva ao desejo de suicídio. Então, se está aumentando o suicídio no Brasil, também está relacionado com isso, aumento. Então, eu diria que o Sistema Único de Saúde ele tem que acordar rapidamente para parar com a medicalização da vida, controlar essa epidemia de droga psiquiátrica e tratar a vida como de outra maneira. A gente precisa se fortalecer como indivíduo, eu preciso me fortalecer, saber que tenho que lutar muito, e especialmente eu tenho que me fortalecer socialmente. Então, nós que somos, eu que estudo envelhecimento há décadas, o resumo da vida é o que você falou, Nara, no começo. Um dos problemas que temos é a solidão. Então, se eu sei como sujeito que a solidão é o que mais me aterra e que pode ser pior meu envelhecimento, ou minha falta de autonomia, eu preciso ter redes de apoio. Outra questão importante para o SUS é entender que em nossa Carta Magna está escrito que o suporte, o cuidado das pessoas idosas, ela é amparo, diz. Ela é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Entretanto, temos que ser coerentes. Se não temos nenhum suporte para ter famílias, é a sociedade e o Estado. Não tem mais família para a gente pensar que vai cuidar de você. Gente, lembrando que esses foram apenas trechinhos, mas a gente super, ultra indica que vá e escute a conversa inteira, tá imperdível, a edição completa do Repórter SUS. Você sabe que dá para procurar nas principais plataformas de podcast, mas também dá para ir no nosso site. Você vai em radiobrasildefato.com.br, desce ali e procura onde está escrito Repórter SUS, clica que vai ter todas as edições para você escutar e compartilhar. E agora a gente vai para uma prestação de serviço importante. Olha só, vale ficar de olho porque vai ter novidade no uso do Pix a partir do próximo mês. Se liga, as mudanças são por conta das novas regras de segurança que começam a valer a partir do dia 1º de novembro. É que a transferência acima de R$200, ela só pode acontecer se for feita de um dispositivo cadastrado previamente. Além disso, celulares ou computadores não cadastrados vão passar um limite diário de R$1.000 nas transações. Agora calma que tem um detalhe importante, olha só. A regra vale apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer Pix, entendeu? Para os outros dispositivos que você já está usando, isso não vai valer. As instituições financeiras vão também adotar novas tecnologias para detectar fraudes. E de acordo com o Banco Central, em 2025 vai ser lançado o Pix automático. Ele vai permitir cobranças recorrentes de forma mais simples, sem precisar acessar a plataforma. Isso são mudanças que começam a valer a partir de novembro. A gente vai voltar a falar quando estiver mais pertinho, para todo mundo entender. Mas não é para se preocupar, porque o Pix vai continuar acontecendo normalmente no seu celular, só com algumas regrinhas específicas para algumas situações. Vamos registrar aqui uma ótima dica para a luta contra a fome na cidade do Rio. É que na última quinta-feira, dia 17, foi inaugurada a Cozinha Solidária Raízes do Brasil, no bairro de Santa Teresa. A iniciativa vai fortalecer a conexão entre o campo e a cidade, aproximando as famílias camponesas das urbanas. A inauguração da Cozinha Solidária foi feita na sede do Espaço Raízes. O projeto está sendo tocado pelo MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Há também uma parceria com a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. E de acordo com a organização, a unidade da cozinha representa um marco no fortalecimento das comunidades locais. Com isso, oferecendo alimentos saudáveis e promovendo saúde e agroecologia. A Cozinha Solidária vai funcionar como um espaço de acolhimento e produção de refeições, e a proposta se insere em um contexto mais amplo de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Um exemplo é o projeto de lei, que instituiu o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e também o programa Cozinha Solidária. Então, a Cozinha Solidária Raízes do Brasil segue firme na sua jornada. O endereço é Rua Áurea, número 80, fica em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. No Instagram, o perfil é Raízes do Brasil RJ, tudo junto, Raízes do Brasil RJ.
Bora colar, minha gente! E com esse recadinho, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, agradecendo demais essa audiência, desejando uma linda semana pra todo mundo, e amanhã, terça-feira, tamo juntos sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br pro mundo inteiro nos ouvir pela internet. Depois, à 1 da tarde, a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual, transmite o programa aqui na Grande São Paulo pela 98,9 FM. E o Bem Viver vai ao ar também em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o nosso programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa, mas é claro que aqui a gente aproveita para agradecer todo mundo, todos esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto demais, meu povo. O Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? No Spotify, Deezer, iTunes, enfim, procura lá que você encontra e escuta o nosso programa a hora que você quiser. A apresentação do Bem Viver é com Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.